irmãos, é uma alegria imensa estar aqui com vocês hoje. É sempre muito reconfortante, uma honra para mim poder contribuir e dividir com vocês alguns instantes de estudo, porque nós nunca perdemos ao estudarmos, ao meditarmos, ao orarmos, ao servirmos ao próximo, fazermos algo de útil ao semelhante. Nós nunca perdemos ao fazer essas escolhas, né? E como a gente vai ver mais para frente, nesses dois capítulos, na verdade, 24 e 25, nós emanamos e nos nutrimos das emanações mentais daqueles que nos compartilham o ambiente e a sintonia. Por isso é sempre muito gratificante para o meu coração poder dividir com vocês esses estudos, né? Então, inicialmente, na descrição de André Luiz, acompanhado de Hilário, supervisionado pelo mentor Aulus, né? Estava acompanhando um trabalho na casa espírita e tinha uma fila com 3 pacientes aguardando para serem acolhidos, receberem algum tipo de acolhimento, de tratamento espiritual. E ele cita esse cavalheiro que estava na fila, que caiu de repente em estremeções coreiformes, parecendo movimentos aleatórios, digamos assim, e amplos dos membros e tudo mais. Estadelou no chão e começou a se movimentar aleatoriamente, expelindo gemidos angustiados e roubos. E André descreve que não longe 2 entidades de presença desagradável reparavam-lhe os movimentos, mas sem contudo interferir magneticamente no cavalheiro que caiu no chão. Se não tivesse uma cadeira lá, ele teria estatelado ao rosto no chão. E aí Aulus, já orientando, diz que desde a infância, esse nosso cavalheiro, nosso amigo enfermo, ele padece do contato indireto dessas companhias inferiores, as quais ele aliciou no passado. Nada é por acaso, nada é de graça, nada acontece sem a supervisão divina. Quando ele experimenta apenas a vizinhança desses amigos transviados, que ainda estão no plano desencarnado, não no plano encarnado que o cavalheiro está, sendo que esses espíritos desencarnados ele conviveu largamente antes da erraticidade, antes do regresso à carne. Ele reflete-lhes apenas pela proximidade essa influência nociva, entregando-lhe a perturbações que o próprio Aulus chama de histéricas. Mais tarde a gente vai ver um pouco disso, né? Então, desde a meninice, esse senhor que já passou as casas dos 30 anos, vai de médico a médico sem sucesso. Já na época, né, isso aqui, ao redor da década de 50, a malarioterapia, que se injetava o germe da malária, o trufozoito, eu esqueci o nome, o plasmódio da malária, dentro do líquor do sistema nervoso central, e pela febre induzida gerava convulsões. Outras convulsões eram associadas também pelo coma insulínico, que fazia insulina, gerando hipoglicemia até o indivíduo convulsionar, e eletroconvulsoterapia, o eletrochoque na época, que hoje em dia ainda é usado pela altíssima eficácia, eficiência, com anestesia, todos os procedimentos de segurança e de conforto do paciente têm suas indicações com certeza. E nada disso teve auxílio prático para esse paciente, né? E aí, nosso amigo Hilário, ele pergunta para o Aulus, né, como interpretar esse caso? Porque não houve desdobramento, não houve uma expansão perispiritual, observada pelo André Luiz e seus companheiros, e nem assimilação fluídica. Não havia qualquer contato fluídico que pudesse ser observado, seria um fenômeno mediúnico. Então, o que é isso, né? Então, Aulus fala que, considerando a origem pura e simples do fenômeno, ele é mental. Ou seja, a origem disso é na mente do próprio indivíduo, desse próprio paciente, né? Mas está associada, de alguma maneira, à sensibilidade psíquica. De alguma maneira, ele sentiu, assimilou a proximidade
espíritos infelizes que o assombravam, digamos assim, e com isso ele desencadeia por ele mesmo todas essas manifestações. Então, de alguma maneira, ele tem uma sensibilidade mediúnica. A mediunidade é uma capacidade de percepção, como qualquer outro órgão dos sentidos, e ela tem que ter uma disposição orgânica, tem que ter um substrato orgânico para ela ocorrer. Alguns têm mais, outros menos, todos temos em algum grau. E ele tinha isso, mas não acontecia uma interferência mediúnica mesmo, era anímica de fato dele. Então, de imediato, Aulas coloca, ele não pode ser considerado médium. Atualmente ele é um enfermo que reclama cuidados, atenção e tudo mais. Mas sanada a desarmonia agora que é portador, futuramente ele poderia, com certeza, cultivar preciosas faculdades mediúnicas e fazer a educação mediúnica. Mas aí Hilário pergunta, mas a doença em si, ela é do corpo ou da alma? Então, é uma doença da alma, mental, desse nosso amigo, mas retrata-se no corpo. Então, desde os tempos de Freud, muito anteriormente, já se fala em histeria, que na época era um termo muito subjetivo, amplo, um balaio de gatos, em que se colocava todo o fenômeno de natureza neurológica, em que não se encontrava um substrato orgânico para explicá-lo. Então, o mais fácil de entender são manifestações da perda, alterações da sensibilidade. Então, fica paraplégico, por exemplo, não consegue mover um determinado membro, não consegue sentir naquele membro, ou motor, fica paraplégico, não consegue se movimentar, fica na cadeira de rodas por semanas e meses. E nas investigações não há nenhuma lesão orgânica que explicaria aquele fenômeno. Então, pela topografia neurológica é fácil, porque fazer o diagnóstico diferencial em alguns casos. Por exemplo, se tiver uma anestesia, não sente na mão toda, então teria que ter uma lesão no plexo braquial total, do nervo mediano, do nervo radial, aqui posterior, do nervo ulnar. Não tem uma topografia compatível com a anatomia do indivíduo. Mas dentro desses transtornos, desse balaio de gado, atualmente a gente tem uma grande classificação dos transtornos dissociativos, que até no CID-10 tem essa classificação, transtornos dissociativos mistos, que incluem quadros conversivos, que seria uma alteração neurológica em que não há substrato orgânico, não há lesão orgânica. Então a pessoa fica afásica, por exemplo, ela não fala, mas você faz a ressonância, não tem nenhuma lesão cerebral, não tem nenhuma lesão inervando os músculos das cordas vocais, nenhuma lesão da corda vocal em si, não tem nada, mas a pessoa não fala, e fala que não consegue ver, não consegue enxergar, não consegue se movimentar, fica na cadeira de rodas até por meses. Teve um paciente do pronto-socorro que ficou por semanas, até quase um mês no pronto-socorro, numa maca, dizia que não movimentava as pernas. E gerando uma contratransferência nos neurologistas muito negativas, porque é muito comum os médicos acharem ele está fingindo, ou isso é total simulação do paciente, que é diferente, né? E aí no final, quando ele teve um acolhimento de alguns evangélicos, faziam um trabalho assistencial lá, que ofereceram a casa para ele se abrigar, que ele não tinha onde morar, ele saiu andando, é engraçado, mas ele saiu andando do pronto-socorro e foi lá. E aí todo mundo, tá vendo? Eu falei que tava fingindo, não sei o quê. Mas é um fenômeno muito mais complexo do que isso, né? Porque ninguém sofre, fica um mês naquele corredor de pronto-socorro por esporte, exatamente. Mas tem diversos outros tipos. Tem fuga dissociativa. O indivíduo ele desliga, não lembra. Quando ele vê, ele está dirigindo para a praia, indo para Ubatuba de carro ou de ônibus, acorda lá. Eu não sei como é que eu vim parar aqui. Isso é comum. Amnésia dissociativa, então a pessoa às vezes levava o pronto-socorro lá do Hospital São Paulo, levavam lá, ela não sabia o nome, não sabia de onde vinha, não tinha nada, uma amnésia dissociativa. Aos poucos, depois ela ia se lembrando. Tem algumas medicações, se ela se sentir segura e amparada, ela vai lembrando aos poucos. Tem diversas formas de se entender isso, mas uma delas, que até é a origem da interpretação das ideias de Freud, é que é um mecanismo de defesa. Quando é tão estressante ou tão insuportável
integrar situações, contextos, ideias, a realidade, digamos assim, na mente, a pessoa cinde, ela separa. Então ela esquece, ela dissocia a linguagem, a inteligência, a memória, a sensibilidade, a motricidade, separa essas faculdades superiores da mente para diminuir o estresse de estar tudo ligado. Então é um mecanismo de se defender, né? E até tem um transtorno de transe e possessão que é reconhecido tanto no CID-10 como no DSM, que é o Manual Diagnóstico Estatístico da Associação Americana de Psiquiatria, em que quando há fenômenos que nós consideramos mediúnicos, mas fora do contexto religioso dos indivíduos gerando sofrimento, então no meio de Manhattan tem uma corporação muito bizarra lá, e o indivíduo não quer aquilo, isso gera sofrimento e um desgaste muito grande, é feito isso, sim, e é um diagnóstico puramente descritivo, sem entrar em méritos de causa, mas se reconhece porque é comum, em todas as culturas tem estados alterados de consciência, quando isso gera sofrimento e não está no contexto compartilhado da cultura religiosa do indivíduo, isso é considerado um transtorno, que gera sofrimento. E alguns autores controversos consideram o transtorno de personalidade borderline, que no CID-10 está como instabilidade emocional, que são indivíduos que sentem um vazio crônico, idealizam outras pessoas, de uma hora para outra projetam nela todas as negatividades do mundo, sempre em altos e baixos, relações interpessoais muito instáveis. Alguns pacientes podem ter tendência a se automutilar, se autoagredir para aliviar essa dor, esse vazio crônico, associado também à impulsividade. Consideram que é onde se encontram hoje os quadros histéricos do Freud. Mas um raciocínio muito simplista demais, né? Eles acabaram espalhando por todos esses tipos. E é interessante a gente pensar, no caso do nosso cavalheiro, que padeceu a crise histérica, né, se debatendo no chão, sem ser sido forçado mediunicamente, de alguma forma, ele mesmo gerando aquilo, a gente vê um fenômeno físico que acontece em qualquer estrutura neuronal, no ser humano, até em pombos, gatos, cães, que foi consagrado na década de 20 pelo Watson, foi conhecido hoje como behaviorismo, que nada mais é do que você, através do comportamento de gratificações ou punições, induzir algum aprendizado e a resposta que você quer. Então, essa aqui foi uma pesquisa que o Watson fez em 1920, que hoje com certeza não passaria em nenhum comitê de ética, soa até absurdo, mas na época ele estava tão convicto que ele até filmou isso. Basicamente, ele dizia que o determinismo genético não existe, que era uma balela, que na época era muito considerado isso, até a eugenia, que seria usada na Segunda Guerra Mundial e tudo mais, estava em voga, e que o ambiente falava tudo. Essa dificuldade de ver que as duas coisas funcionam, as duas coisas se entrelaçam, as duas coisas estão relacionadas, né? Mas ele pegava o bebê, mostrava um fogo para o bebê, e o bebê não tinha medo, nunca tinha visto fogo, ele tentava botar a mão, não deixar o bebê se queimar, né? Pelo menos isso. Aí mostrava um rato branco de verdade para o bebê, e o bebê queria pegar no rato, tranquilo. Aí ele começou repetidamente, toda vez que o bebê, que é o pequeno Albert, ele via o rato branco, dava uma martelada numa placa de metal, um barulho muito alto, e o bebê começava a chorar. Fez isso diversas vezes. Toda vez que o bebê tinha contato com o rato, fazia o barulho e o bebê começava a chorar. No final das contas, só dele ver a presença do rato sem o barulho, ele já começava a berrar sem parar, inconsolável. E até com qualquer estrutura de pelagem, mesmo sem ser branca, ele tinha isso, estruturas brancas sem ter pelagem também. Então qualquer coisa que lembrava aquele momento, isso acontecia. Então ele, com certeza, depois não tem segmento de como é que fizeram com a criança, se ele desaprendeu isso depois, infelizmente. Mas é um aprendizado. Então, na erraticidade, nosso companheiro que apresentou aquilo lá, sofreu inúmeros ataques dessas entidades desencarnadas, né, que o vampirizavam e o faziam sofrer demasiadamente. E com isso, só dele perceber, ter uma percepção que estavam próximos, sentir a proximidade,
ele já desencadeava nele mesmo aquelas reações emocionais de desespero, desamparo, que se caracterizavam nesse comportamento bastante alterado, de desorganização motora até. Então, o Aulus coloca que antes da presente imersão na carne, ele vagueou por muitos anos em região das trevas, vítima desses hipnotizadores cruéis, com que ele mantinha sintonia em razão da delinquência viciosa que ele havia praticado no mundo na encarnação anterior. E ele voltou à Terra trazendo essas deficiências no organismo perispiritual, que se retratam por essas debilidades neuronais, digamos assim, que se caracteriza bastante por uma facilidade de ser hipnotizados, uma indução pela vontade e uma capacidade de realizar e manter a vontade própria bastante débil, frente a esse sofrimento de longo prazo que ele sofreu. Então, atualmente, ele foi acolhido pelo heroísmo do coração materno em uma singela casinha suburbana, em que a ternura da simpática velhinha lhe vibrava iniludível amor em relação a ele, uma voz clara e reconfortante. Então, o André, o Hilário e o Aulus acompanharam o nosso amigo, o Américo, portador de histeria, até a casa deles, e lá ele dormiu rapidamente, acolhido pela própria mãe, e logo já surgiu um desdobramento pelo sono, né, sem pressentir qualquer tipo de presença dos três, do André e dos colegas, só focado, a consciência turva e apenas conseguindo perceber a própria perturbação que se via possuída. Então o espírito dele, no desdobramento pelo sono, amedrontado e assustadiço, foi correndo e grudou num velhinho paralítico, que estava acordado, né, que era o pai dele encarnado na casa, em outro cômodo, dizendo: pai, estou sozinho, quem me socorre? Tenho medo. O pai desencarnado, que era companheiro dele desses desvarios, dessas atitudes infelizes da reencarnação anterior, havia ficado paraplégico há alguns anos e pela leitura de obras espíritas, pela paciência, estava se espiritualizando e, sentindo a presença dele, ele fez uma prece a Deus pedindo que o auxiliasse, que sentia influência de espíritos inquietos. Mas mesmo assim, sob a influência do rapaz, o pai assimilava os pensamentos dele sem perceber e também começou a chorar copiosamente, entrou em sintonia e entrou em desequilíbrio também. Então, o pai do Américo era o dirigente de um pequeno bando de malfeitores da encarnação anterior. Era extremamente ambicioso, ficou alojado num asilo que faziam saques e perseguindo viajantes, fazendo furtos desses viajantes desprevenidos. E ele conseguiu convencer 4 amigos a serem comparsas dessa estratégia de crime, acompanhando nas aventuras delituosas. E hoje esses 4 são seus filhos. Aí Aulus coloca: desviou-os do caminho reto, agora busca recuperá-los. Então, nada que a gente faz, as consequências não serão abraçadas por nós em algum momento. Tanto para o bem como para o mal. A gente vai ter que dar conta em algum momento. Então, sustentado pelo devotamento heróico da esposa, que não tinha passados de negatividades estabelecidas, né, trouxe ao mundo 5 filhos, sendo 4 de trato muito difícil, que eram esses comparsas da encarnação anterior. Não coincidentemente, esses filhos são os companheiros dos elitos pregressos. Né? Então é o Márcio, que é um alcoolista inveterado, Guilherme Benício, que era só de balada e balada, Laura, que é uma abnegada, filha deles agora, que foi uma irmã extremamente espiritualizada e bondosa em outra existência terrena, e agora encarnava como filha uma bênção no lar, auxiliando tantos companheiros encarnados em sofrimento. E Américo, que é o nosso paciente do capítulo. E logo depois, uma jovem de fisionomia nobre e calma, também desdobramento pelo sono, ela acordou. Mesmo ela tendo essa evolução espiritual, ela não percebeu o André, o Hilário e o Aulus, né? Mas ela passou e foi direto reanimar o Américo.
que é o irmão dela, retirando para fora. E aí Aulus coloca que Laura, essa filha generosa, mesmo durante o sono, ela vai para ajudar o pai, que está bastante doente, né? Estava chorando, ela foi guiada por essa afetividade em relação ao pai, que foi o irmão dela em outra encarnação. Então Aulus coloca, na maioria das ocasiões, quando estamos dispostos a fazer o bem, a estudar, a meditar, a servir ao próximo, a sermos úteis, esse impulso, essa inércia, digamos assim, ela continua depois do desdobramento pelo sono físico. Espiritualmente nós continuamos as mesmas atividades. A gente vai no mesmo impulso, mesmo que nossa consciência ainda esteja turvada, uma dificuldade de se adequar a onde nós estamos, então semi-consciente, digamos assim, dificuldade de trazer as memórias dessas experiências quando retornamos ao corpo físico, mas também quem faz o contrário, né, se emaranha ao mal, prolonga essas ações durante o sono físico, aumentando esses pesadelos. Então, Aulus coloca que os pensamentos daquele que partilha o nosso lar estão sobre o mesmo teto, agem e reagem uns sobre os outros. É uma permuta constante de troca e assimilação. Essas assimilações entre os encarnados muitas vezes muito maior do que nós imaginamos. A gente fica só pensando na influência dos desencarnados, né? Às vezes isso ocorre entre nós mesmos. E muitas vezes, quando encarnados, os obsessores, eles respiram, porque eles no mesmo plano que nós, eles estão encarnados e muitas vezes no mesmo teto. Os obsessores da erraticidade, aqueles com quem nós tivemos maior dificuldade, porque é aqueles que nós precisamos com mais urgência conseguirmos uma convivência fraterna e minimamente civilizada, sem autoagressão mútua, sem perpetuar o mesmo erro. Então, Aulus coloca, é imprescindível a gente entender que em toda parte, dormindo, acordado, encarnado, desencarnado, a vida é espiritual. Nós vivemos em espírito em qualquer ambiente, através das emanações e assimilações de ondas mentais, de produções. A gente não para de produzir em nenhum momento. A gente decide o que a gente vai investir, o que a gente vai produzir. A gente não para de produzir. E nós vivemos em espírito, nessa permuta, nessa troca, né? E consumimos ideias uns dos outros. Não é à toa que Jesus nos disse que diga com quem andas, direi quem és. Então, aí o Hilário pergunta assim, e o nosso Américo, portador de histeria, haverá algum benefício, mesmo ele não sendo médium, o transtorno dele não sendo por um obsessor, digamos assim, não é um desequilíbrio mediúnico? Ele teria benefício de fazer um estudo mediúnico, uma sala mediúnica? Aí ele fala, como não? O progresso, ele concorre para aqueles que se ajudam, que cooperam. Então a disciplina, o estudo, a meditação, a prece ajudarão na renovação mental dele e no processo de cura. Depois disso, ele não está dando nem conta dele mesmo, né? Ou seja, só a presença desses amigos inferiores já o desestruturam, que ele tem movimentos estabanados no chão. Não dá nem conta disso. Imagina para ele ser médium, receber uma carga. E se uma manifestação solta verbalmente, de maneira que ele entenda tudo o que ele fez na encarnação anterior? Ele não está dando conta nem de suportar a presença dos antigos companheiros de delito, né? Então, sem essa fortaleza, sem um equilíbrio próprio, não dá para ele trabalhar como médium. Mas futuramente, caso isso ocorra, que ele se fortaleça, amadureça, se torne mais, digamos, resiliente, emocionalmente mais sólido e integrado, ele pode trabalhar como médium com certeza. Então, todo esforço digno, por mínimo que seja, vai receber da vida a melhor resposta. Então, se ele se esforçar nessa renovação mental de atitudes, ele vai com certeza se beneficiar. O nosso último capítulo é o capítulo 25, mas ele faz referência a um caso do capítulo 26 que eu vou recapitular rapidamente. Naquela mesma fila de indivíduos buscando atendimento na casa espírita, tinha uma dama. E ela
estava obsediada, né, jazia sobre o império de impassíveis entidades da sombra. E ela quase uivava, semelhante a uma loba ferida. No caso de licantropia. Obrigado, licantropia. Então, era um problema complexo de fascinação. Era uma obsessão por fascinação, em que ela estava em sintonia com esse hipnotizador desencarnado por débitos do passado. Essa sintonia, ou seja, essa fragilidade moral perante ter lhe causado sofrimento no passado, lhe permitiam o plug de ação desse hipnotizador, né? Esse mesmo espírito desencarnado, ele não era capaz de hipnotizar todo mundo, mas a ela ele tinha autoridade moral sobre isso. Então, numa imagem simples, ela tem o plug e ele tem a tomada pela vontade dele. Então, e esse hipnotizador dela, desencarnado, ele tinha diversos companheiros que ele aliciou, que estavam objetivando gerar sofrimento nessa dama por vingança, que deixaram contaminar pela vingança. E ele propunha humilhá-la pela sugestão, pela hipnose, né? Pela fascinação mediúnica. E as raízes dessa desavença, desses obsessores e essa dama, vinha mais de um milênio. Então, quando Aulus auscultou a mente do obsessor desencarnado, ele vivia na velha Toscana, era um legionário de Hugo, esse poderoso duque de Provença no século X, no século X. E aí, ele mentalmente, o obsessor, ele lembrava de um saque que ele havia feito da própria família. Então ele se permitiu se transformar num estrangulador sem escrúpulos, ao matar os próprios pais para partilhar das riquezas com ela. E ela não retribuiu. Então ela pegou e se mandou. E ele está há mais de 1000 anos atrás dela, se entregou a essa vingança, né, esse desejo de ódio, sem conseguir perdoá-la. E ele falava em dialeto antigo da velha Toscana, e a mediunidade era de alta qualidade, digamos assim, tecnicamente, que não se traduzia pelo português, que era a língua dela. Então ela falava direto o dialeto desse obsessor. Tamanho era o vínculo mediúnico de ambos, né? Então, quando a qualidade mediúnica, digamos assim, ela é muito de alto teor, sai de acordo com a emanação mental do espírito mesmo, sem o filtro, sem capacidade de filtro, de controle mediúnico. Tanto de mediunidade inconsciente, mal educada, digamos assim, como nesse grau de hipnose, de controle mais importante. Então, esse capítulo ele fala sobre essa fixação mental, citando como exemplo esse espírito, estava há mais de 1000 anos fixado naquela ideia, naquele acontecimento, naquela encarnação, fixo na ideia de vingança, reverberando esse pensamento. Então, Hilário pergunta, como que pode a mente deter-se em determinadas impressões, demorando-se nelas como se o tempo não caminhasse? Pergunta. E Aulus coloca que o tempo ele é daquilo que deles nós fizermos. E uma experiência subjetiva muito simples e fácil de fazer, é que todos nós já temos, é que o tempo passa voando quando nós estamos nos divertindo, num ambiente bacana, agradável, e quando a gente está num sofrimento, numa situação desagradável, o tempo parece que não passa nunca. Então embora no relógio as horas são as mesmas para todos, subjetivamente ele passa mais devagar ou mais lento, de acordo com o grau dessa experiência interna. Então, o tempo ele pode de fato cristalizar-se dentro de nós, a ponto de se manter igual ao longo do tempo, se nós gravitarmos em torno desse ponto nevrálgico. No caso foi ele ter assassinado os próprios pais e ainda ter sido abandonado pela amante que o dirigiu a fazer dessa forma. Então, essa perturbação interior, seja desânimo, paixão, crueldade, vingança, ciúme, e se nós nos gravitarmos em torno dela, o tempo ele pode voar, digamos assim, e nós permanecermos os mesmos. Então nós podemos, de fato, se não vigiarmos,
nos tornarmos imóveis ao longo de tempos muito prolongados, de anos até séculos, nessas malhas de sombra. Se a gente não nos curvar, ou se a gente continuar nessa rebeldia contra o imperativo da marcha incessante do bem, que é da lei divina, que todos nós, uma hora ou outra, vamos ter que nos adequar. Então, o desvencilhamento dos pensamentos de humilhação e de derrota pela vaidade ferida de ter feito algo absurdamente horrível e mesmo assim ter sido traído por essa dama e outra na encarnação pregressa, sem esse trabalho incessante de renovação e de progresso, ele mantém esse indivíduo nos fantasmas da aflição e desalento. Mas se nós fizermos o inverso, nós nos desvencilharmos desses pensamentos de revolta, de termos sido traídos, termos sido humilhados, e nós nos dignarmos pelo trabalho incessante do bem, pela utilidade, pelo aqui e no agora, buscando servir, buscar o que está acontecendo no momento, deixando o passado para trás e focando no hoje, a gente pode transformar esses fantasmas da aflição e desalento nas melhores esperanças possíveis. Depende de nós. Aí Hilário pergunta assim, mas é possível que em 10 séculos ele não encarnou mais nenhuma vez? Aí Aulus coloca que ele pode ter encarnado, de fato. Só que se a morte nos surpreende em situação diferente daquela anterior, em que nós estamos subjetivamente fixados aos pensamentos de ódio e de vingança, e numa ausência total de qualquer esforço heróico, de uma suprema renúncia a esse delito que ele foi vítima no passado, sem a renúncia suprema de perdoá-la, no caso, e ele morre nessa situação de emaranhamento aos problemas, ele vai passar anos e até séculos na repetição dessas reminiscências desagradáveis. Então, isso é bastante interessante, porque a nossa condição, o nosso vida mental, digamos assim, na hora da morte, é imprescindível para, digamos, o nosso prognóstico na erraticidade, onde que nós vamos, digamos, navegar por algum tempo. Então, o Aulus coloca que quando alguém desencarna nessa fixação mental de ódio, de vingança, sem ter a capacidade desse hercúleo esforço de renúncia e de perdão, ele não se interessa por outro assunto, se assemelha a um animal em estado de hibernação. Nada mais ouve, nada mais vê, nada mais sente, além da esfera desvairada de si mesmo e do impulso de vingança. E aí, o próprio André Luiz, nesse caso, ele pergunta para o Aulus, e qual que é o remédio mais adequado em uma situação como essa? Ele fala algo bastante interessante, né? Que muitas dessas almas acabam se entediando por elas mesmas, acabam tendo algum insight, despertando, de que elas estão nesse movimento ininterrupto e não vão sair disso, né? Aquela frase sintetiza bem essa ideia, né? Que é loucura a gente achar que vai obter um resultado diferente se a gente continuar fazendo sempre as mesmas coisas. Então, uma hora ele tem um insight desse e fala, peraí, se eu quero sair desse estado deplorável que eu me encontro, eu preciso fazer uma coisa diferente. Outros amigos espirituais, eles, durante a tarefa assistencial, que ininterruptamente é realizada, né, eles acabam acordando para essas novas responsabilidades, para essa responsabilidade de renovação mental, de progresso, de troca de ideias, de assimilação de novas perspectivas, de tentar pelo menos enxergar novas possibilidades, senão vai continuar na mesma. Outras, porém, são recalcitrantes e inconformadas, como o nosso amigo obsessor. E elas, Aulus coloca, são docemente constrangidas ao retorno da batalha na carne. Então, simplesmente falando, reencarnação compulsória, de uma maneira, com certeza, bastante preparada, amorosa, e essa experiência no corpo da carne, em posição difícil, com certeza vai ter algumas dificuldades orgânicas, ela é semelhante a um choque de longa duração, em que a alma é convidada a essa renovação, a esse restabelecimento.
e é sempre ao concurso de afeições pretéritas desse espírito em sofrimento que o asilo no tempo familiar. Então nunca simplesmente encarna o espírito aleatoriamente, né? Sempre tem um plano muito bem estabelecido através da lei do amor divino infinito. Isso a gente não pode questionar, porque com certeza existe além das nossas capacidades de assimilação e percepção. Então, mas aí o Hilário coloca, mas esses casos de encarnação compulsória não seriam uma violência, não seriam um ato de violência contra a vontade do indivíduo? Aí ele fala uma imagem muito bacana que é fácil de entender, né? Quando um paciente insano, louco, né, um paciente psicótico, invade a sua casa, o que você vai fazer? Você vai se responsabilizar pelo tratamento, você vai deixar ele lá quebrando tudo, agredindo a sua família, você vai se responsabilizar pelo tratamento, vai chamar o SAMU, vai dar algum jeito de acolhê-lo naquela situação e dar o tratamento devido. Afinal, ele rompeu com a realidade, ele não está vivendo na mesma realidade intersubjetiva das demais criaturas. Está vivendo uma realidade interna que ele se deixou fixar, se deixou perder-se. Então, Aulus coloca que é certo que nos cabe o dever de honrar a consciência livre, de livre escolha perante a existência. Entretanto, frente a um irmão irresponsável e enfermo, nossa colaboração significa amizade fiel. Então, você outorgar, você fazer um tratamento compulsório nesse caso, que nesse exemplo uma nova encarnação, é um tratamento que a longo prazo está beneficiando. Isso é um ato de caridade, de amizade fiel. Então, de maneira bem simples, isso atualmente em nós, dentro dos princípios da bioética de 79 e ainda usado atualmente, isso está em voga e é utilizado em muitas decisões médicas complicadas, né? Então, são alguns princípios muito simples, são fáceis de entender, né? Da beneficência, só vai fazer algum procedimento biomédico, algum ato médico, se isso for beneficiar o paciente, óbvio. E nunca causar maleficência. Então, se os efeitos colaterais forem indistinguíveis do tratamento em si, no mínimo tem que ter um custo-benefício de beneficiar mais do que ter efeitos colaterais negativos para você indicar ou realizar um tratamento. Outros mais, digamos, relativos, mais difíceis, é o de autonomia, que a gente está em discussão agora no momento, que é respeitar a vontade do paciente, né? E o da justiça, a gente vai explicar depois. De autonomia, ela vai ter algumas interferências, digamos assim, quando o indivíduo ele tem vai depender, para você respeitar a autonomia, que ele tenha capacidade de controle dos desejos. Que isso não seja caótico, digamos assim, aquilo que ele quer, as escolhas que ele quer. Tem que ter uma certa ordem, uma certa lógica, né? Ele tem que ter um raciocínio, não pode estar com uma demência grave, por exemplo, nem ter um déficit intelectual grave, ele tem que ter capacidade de discernir, de entender as opções e fazer essa escolha. Então ele não pode estar psicótico. Psicótico significa um distanciamento da realidade. Ele está tão mergulhado na própria realidade, digamos assim, as percepções subjetivas interiores, que ele perde o contato com a realidade intersubjetiva de todas as outras inteligências, né? E essa estabilidade desses desejos. E o limite se resume numa frase muito simples, né? A sua liberdade acaba quando começa a liberdade alheia. Então você pode ir tão longe quanto que você não interfira na liberdade do próximo, né? E quando há dúvidas em relação ao que respeitar primeiro, a beneficência ou a justiça, então nesse caso, internação compulsória, deixar o espírito desencarnado se entregar à vingança eterna, séculos a séculos. Ou, por exemplo, um dependente químico, você vai deixar ele estar se deteriorando, causando lesões orgânicas, desnutrição e tudo mais. Até que ponto você vai deixar que ele escolha aquilo que ele quer fazer, até que ponto você vai fazer um tratamento compulsório em seu benefício, aquilo que você julga que é melhor para ele. Quando isso fica em dúvida, aí você vai para o princípio da justiça. E a justiça, ela exige uma equidade, que nada mais é do que uma disposição de reconhecer igualmente o direito a todos, mas levando em conta as diferenças de cada um. Então você está numa fila esperando há 1 hora, chega um velhinho idoso e passa na sua frente. Isso é equidade. Então você tem uma disposição física de aguentar
ficar esperando maior, e o senhor idoso não pode, ele tem debilidades orgânicas e tudo mais. Então isso até socialmente, no nosso meio, isso já é estabelecido, né? Então isso é equidade. Então, dar um tratamento mais intensivo para quem precisa mais. Então, se daqui em 2050, que a natalidade vai estar muito baixa, tem um casal, um filho por casal, tem uma filha para reencarnar imensa, digamos assim. Não sei se funciona assim, mas é um exercício intelectual que a gente está fazendo aqui. E aí você está há 200 anos esperando para reencarnar, ansioso. E aí chega um espírito muito conturbado e acaba entrando na sua frente na fila. Então, isso é equidade, porque ele está precisando mais. O estado de sofrimento dele, a necessidade dele para aquela experiência na carne, ele é muito maior. E você pode servir no ambiente espiritual, pode esperar um pouco mais. Ele coloca que na maioria das vezes as reencarnações compulsórias, o sorgimento, a renovação espiritual é vagarosa demais. A gente pode ver isso em casos de crianças com deficiências intelectuais, que é um enigma no mundo atualmente. Que elas parecem padecer sofrimentos injustificáveis aos olhos de quem só olha a vida corporal, a existência material, mas que somente através do extremado amor dos pais e familiares, que conseguem infundir calor e vitalidade para esses corações, para, digamos, a sociedade materialista, os materialistas, é um sofrimento injustificável, uma injustiça do destino. Mas aquela encarnação, aquelas situações, é a medicação viável para aquele espírito perante a eternidade. É o que ele precisa. E ele fala que o mesmo ocorre nas chamadas esquizofrenias, transtornos psicóticos em gerais, colocando que quase todas as perturbações congênitas da mente, hoje a gente sabe que os transtornos mentais mais graves, eles têm uma suscetibilidade genética que interage com o ambiente de acordo com o estresse, vítimas de violência, assaltos, perdas. Quanto mais difícil for a vida e maior a suscetibilidade genética do indivíduo, maior a chance dele desenvolver um transtorno psicótico. Isso é algo extremamente dinâmico, digamos assim, não é algo absoluto de maneira alguma. E quase todas essas perturbações dizem respeito a fixações mentais. Então são indivíduos que se entregaram há muito tempo, fixados em situações dolorosas no passado, e essa viciação mental, por ausência dessa capacidade hercúlea de renúncia e de perdão, geram essas perturbações perispirituais. E aqui é o último slide. Ele fala que a recuperação é gradativa desses pacientes através dos choques benéficos das terapêuticas humanas, da experiência no lar, das atribuições dos serviços domésticos, das imposições dos costumes, dos conflitos sociais. Que tudo isso vão instigar, ou forçar o indivíduo, fomentar que o indivíduo participe da vida comum, que desmergulhe da própria vivência subjetiva, em que ele se mergulhou, se afastou da realidade intersubjetiva, que ele volte a mergulhar na realidade intersubjetiva e compartilhar com os outros a experiência da vida, a compartilhar com outros indivíduos. Por isso que no tratamento das psicoses é tão importante a sociabilização do indivíduo. A laborterapia, ele se inserir no mercado de trabalho, ter alguma atividade produtiva, de troca, de permuta com outros membros da sociedade, de inclusão social. Isso é importantíssimo. O remédio, ele diminui os sintomas absurdamente e muda completamente o prognóstico do indivíduo. Mas é o espírito dele, através desse substrato de uma saúde, uma estabilidade orgânica mínima, aí se ele tiver essa permuta entre outros indivíduos, entre outras inteligências, é aí que ele vai ser a cura espiritual dele, que é lenta, mas existe. Então, abrir para discussão. Quem quer perguntar ou falar alguma coisa, estou aqui para aprender também, com certeza. Eu achei muito interessante as questões bioéticas que você trouxe, essa discussão, debate aí sobre a autonomia, né? E
você trouxe uma que nem todo mundo vê dessa forma. Mas o alcoólico, né, para muitos amigos do drogado e do alcoólico, ele às vezes ele desequilibra a família inteira. Então entra naquela coisa que você colocou na parte espiritual, da obra do André Luiz, as influências mentais recíprocas e também o problema em si. Mas quem já esteve perto de pessoas que têm esse problema sabe que afeta a família inteira. Então é a codependência, muito bem colocado na sua irmã. Então essa questão da autonomia é realmente complicada, porque se você não vai analisar o caso em si, fica difícil da gente falar numa autonomia absoluta nesses casos. E ao mesmo tempo você retirar tudo, dizer, ó, você não pode mais decidir nada. Se ele ainda tem, vamos dizer, um espaço para decidir. Acho que isso aí é algo que você colocou, uma questão bem importante que a gente está discutindo. Né? Com certeza. Eu até estava conversando hoje sobre isso, e alguns psiquiatras tendem a pensar que, por exemplo, a dependência química é algo que fica muito fácil de observar, é simplesmente um transtorno a escolha do indivíduo. Ele tem plena capacidade de escolha. Está até falando que nos Estados Unidos dificilmente se faz uma internação compulsória, e se o indivíduo ele não está quebrando a lei ou agredindo outras pessoas, ele vai acabar se matando e ninguém vai fazer nada sobre isso, né? Aqui no Brasil, e alguns indivíduos veem isso como paternalista, né? Tudo depende do ponto de vista que a gente vê. E eu tenho o viés, né, de achar que o maior valor que nós podemos ter é a vida. Acho que não tem nada que se deve valorizar mais do que a vida. E quando o indivíduo está colocando algo acima da própria vida, ele não está saudável. Ele pode até falar de maneira muito elaborada e tudo mais, que é a opção dele e tudo mais, mas alguma coisa está errada ali, porque nenhum animal se autoagride, que comete o suicídio, né? Isso ocorre no homem por alguma disfunção. Então é uma ilusão, na minha opinião, mas isso não é um consenso, achar que ele está na capacidade completa de julgamento e de escolha. E nesses casos, quando ele está em caminho da própria morte, ou interferindo na liberdade alheia, isso fica mais fácil, aí sim cabe, com certeza, um tratamento compulsório. Em muitos casos, durante as primeiras semanas da internação compulsória, em casos bem selecionados, em que não há outra alternativa, ele troca, ele vira voluntário no futuro. Eu gostaria de perguntar, você está dentro do contexto, por que é uma dupla vista? Está ocorrendo muito comigo, assim, visões constantes, e eu estou meio perdida, estou assustada. Gostaria que o senhor me explicasse para mim. Bom, o termo dupla vista é um termo usado para a capacidade de ter uma visão, né, pela mediunidade, essa capacidade de percepção visual pela mediunidade. Contudo, depois a gente pode conversar, tem que ver minuciosos detalhes para descartar qualquer outra causa orgânica, né? A gente nunca pode comer bola, sempre ver, fazer um exame oftalmológico, ver se não tem nenhum outro sintoma. Mas se for isso, é uma das inúmeras faculdades mediúnicas possíveis, né? Plenamente natural, que está cada vez mais frequente na população, isso vai aumentar. Muito obrigado. Mas alguém quer falar alguma coisa, colocar alguma coisa? Tá ótimo, muito obrigado, vamos trabalhar, pessoal.